Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Sempre a gente está por aqui, toda semana, trazendo informação, gente que divide conhecimento com você que está do outro lado da tela. A gente sempre gosta de frisar isso aqui durante o programa, porque é muito bacana a tua audiência, a tua companhia, para aprender aqui com a gente, com toda a equipe de instrutores, de técnicos e de parceiros do Senar Mato Grosso, claro, também do Canal Rural aqui em Mato Grosso. Hoje um tema muito legal e quem está aqui comigo pela primeira vez no Bom Dia Senar Mato Grosso é a Heloísa Zucconelli, que é líder da rede de fazendas Alfa do AgriHub. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Patrone, muito obrigada pelo convite, é uma honra representar o AgriHub aqui dentro do Sistema Famato, né, como somos uma das casas, né, a mais nova casa do Sistema Famato, então para mim é uma alegria poder estar aqui visitando o vizinho, né? Que legal. Vamos só colocar na tela aqui, Elo. Está aqui a apresentação dela. Hoje o tema que a Heloísa vai trazer aqui para a gente é um tema muito importante, vai falar sobre mapeamento de processos. Se puder passar aqui já a apresentação, olha só, o papel do mapeamento de processos na gestão das propriedades e na adesão de novas tecnologias. Antes de você começar a falar sobre isso, no teu crédito aparece líder da rede de fazendas Alfa do AgriHub. O que é a rede de fazendas Alfa? Vamos trazer para o pessoal que está acompanhando. Então, a rede de fazendas Alfa, ela foi criada lá em 2017, né, pela turma do AgriHub, justamente pensando em criar um grupo de produtores com um perfil diferenciado, né? A gente sabe que o perfil do produtor mato-grossense já é diferenciado por si só, mas a gente precisa de alguns parceiros que tenham um pouquinho mais de tempo para poder, disponibilidade para poder nos ajudar. Então, além do perfil visionário, né, aberto ao novo, com apetite ao risco, que é o que todo mundo tem, a gente precisa ter produtores que estejam disponíveis a nos ajudar, assim como foi feito nesse trabalho, validado por produtores, essa rede é a nossa rede de apoio, né? Então é um grupo de produtores que nos apoia nas nossas ações aqui dentro do AgriHub. A gente costuma dizer que são aqueles produtores que estão dispostos a abrir as portas, né, para receber essas inovações que muitas vezes estão em teste ainda, e mais do que isso, né, para pontuar onde elas podem melhorar e apontar quais são os processos ali dentro da fazenda que também dependem de novas tecnologias, né? Exatamente, Patrone. Essa metodologia, inclusive, foi proposta justamente para isso, né? E a gente precisa de quem está lá no campo, né? O trabalho feito para o AgriHub é de produtor para produtor, porque nós fazemos a várias mãos, então os produtores participam ativamente, não apenas recebem um trabalho que é feito por nós, da nossa cabeça, sim, mas eles têm as mãos, eles sujam as mãos, né, junto com a gente. Legal. E aí, o papel do mapeamento de processos. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o mapeamento de processos, né? Essa metodologia foi proposta pelo professor Aziz, da Universidade Federal de Viçosa, quando o AgriHub percebeu, na verdade, que as startups, nas rodadas que foram feitas, não estavam conseguindo se comunicar bem com o produtor e com os profissionais do agro, se fazer entender. Então, a metodologia é uma metodologia internacional, né, que tem uma linguagem padrão, tem uma notação, que é o nome padrão. Então, aonde eu for no mundo, a simbologia que é usada é entendida, principalmente pelos profissionais da tecnologia de informação. Então, se um alemão, um japonês olhar para esse mapeamento de processo, ele vai saber em que momento uma decisão está sendo tomada, em que momento um processo ou outro é feito paralelamente. Então, é para isso que a metodologia foi proposta, para padronizar essa linguagem e facilitar essa comunicação. Legal, vamos seguir então. Você traz ali comunicação que você deu a deixa aí. Isso. Então, o primeiro objetivo do AgriHub foi para isso, para simplificar essa comunicação, deixar ela mais clara, né? E para que as startups também consigam entender de que forma a produção acontece. Eles vêm de mundos completamente diferentes do nosso, então não tem a obrigação de saber, mas nós estamos dispostos a ajudá-los a nos entender e facilitar o trabalho deles para facilitar o nosso. Então, além da comunicação, que foi o objetivo do AgriHub para este projeto, a metodologia genuinamente é usada na gestão, é muito usada na indústria, né, que tem processos muito definidos em ambientes mais controlados. No nosso caso, no agro, é pouquíssimo usada ainda, mas a gente vê, né, sabe que tem um potencial de utilização
enorme, né? Ainda mais porque os produtores, a gente vê, né, nessas rodadas que a gente está vendo, o desenvolvimento do Estado mostra que o produtor está preocupado com gestão. Então essa é mais uma ferramenta dentro da caixa de ferramentas que o produtor pode ter para melhorar a sua gestão. E aí você colocou aqui, oportunidades de adesão tecnológica, né? Qual o papel do mapeamento nesse processo de difusão? Exatamente, por a gente mostrar como o processo acontece no dia a dia, eu consigo identificar esses pontos críticos como produtor. Olha, eu tenho um problema aqui no método que eu coleto a minha análise de solo, né? Então eu vou coletar a minha amostra, que tipo de ferramenta eu vou usar? E para a turma, né, das startups ou mesmo empresas, elas sabem, aqui neste processo eu posso melhorar e oferecer uma tecnologia diferente, ou este processo está descoberto e não tem tecnologia nenhuma, ou pouca tecnologia, então eu posso aproveitar essa oportunidade e criar mais tecnologia, né? É interessante quando você fala assim na gestão, e mais à frente, né, no próximo bloco, eu sei que você vai trazer um pouco de alguns exemplos, né, de mapeamento feito, é que numa atividade mesmo no campo ali, são vários momentos assim que você primeiro precisa enxergar qual a melhor maneira de gestão para tomada de decisão, mas também identificar gargalos como você citou aqui, né? Pontos que podem ter adesão de uma nova tecnologia, que requerem um processo diferenciado, e isso daí, o mapeamento, pelo que eu estou entendendo, vai ajudar a dar mais clareza disso para o gestor. Sim, e ficar claro para o produtor que, na verdade, tudo que a gente usa é tecnologia, né? Agora, a gente está, lógico, difundindo, fomentando a tecnologia digital, que está muito em evidência, que veio realmente para auxiliar. Mas desde que o processo seja bem feito e que seja as anotações, né, que é uma os dados sejam usados para a tomada de decisão. Esse é o grande X da questão, né? Da gente coletar esses dados que essas tecnologias têm, né, trazido para a gente e usar eles da melhor maneira para tomar decisão, né? Então, esse mapeamento todo é justamente um mapa do tesouro, né? Para eu saber aonde eu tenho que ir para chegar onde eu quero. Então, eu comecei a preparar o solo, eu sei que eu quero colher tantas sacas de soja lá. Então, tudo isso foi feito muito conectado com a realidade, né? Para que justamente a gente não se frustre, nem frustre os produtores e nem as startups. Legal. Outra função grande desse mapeamento e que a gente vê que dentro do nosso sistema a gente tem um trabalho maravilhoso que o Senar vem fazendo, né, há anos, com excelência, é justamente na capacitação. Ela dá a gente recebe profissionais, né, a gente precisa de profissionais. Eu tive na rodada agora 3 semanas rodando, visitando produtores. Qual o maior problema? Gente. Então, tá claro que a gente precisa entender mais de gente e capacitar melhor essa mão de obra que está disponível aí no mercado para nos ajudar a chegar onde a gente quer. E aí a gente tem essa visão geral, né, do processo todo de produção, e você consegue mostrar para eles como a função deles, o cara que faz lá uma dessecação, que está pulverizando, o quanto isso influencia lá na colheita, se tiver uma lavoura suja que ficar mal pulverizada, ficar uma falha. Então você consegue mostrar o todo para ele e ver o papel dele em cada processo. Ótimo, legal. E aí a inovação, como a gente já vem falando, o desenvolvimento, né, a startup saber exatamente aonde a tecnologia dela se encaixa. Esse é um papel que o nosso colega Fábio tem feito no mapeamento de processos. Ele se comunica com as startups e apresenta, né, de maneira em formulário. Ela vai dizer, olha, a minha tecnologia atende este processo. Porque qual é o problema? Às vezes eles falam, eu atendo a produção agrícola, mas ela não atende toda a produção agrícola, ela atende um processo, uma parte ou algumas partes deste processo. Então, para que nossa ferramenta seja útil para o produtor, para auxiliar na tomada de decisão, é importante essa exatidão, essa precisão na alocação das tecnologias. E com isso, é lógico, quanto mais tecnologia, mais eficiência no campo, é isso que a gente espera. Ótimo. Então, resumindo tudo, é colocar, representar graficamente o que acontece no campo, cada coisa no seu devido lugar e no seu devido tempo. Essa é a gestão da produção rural por processos, que é uma coisa que a gente tem promovido. Legal, é interessante, né, você colocar exatamente esse último slide ali, né,
colocar cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo, né? Ou seja, você vai enxergar de uma maneira muito prática todos os processos ali que são variados, né? E requerem realmente uma atenção, uma dedicação, né? E muita qualidade na execução. E aí você consegue pontuar para identificar possíveis gargalos, como você disse, seja de uma mão de obra, seja de uma nova tecnologia, seja de um processo diferenciado. E sobre isso, a Heloísa vai estar daqui a pouquinho no próximo bloco, trazendo para a gente alguns exemplos de mapeamentos que já foram feitos aqui pela equipe do AgriHub, né, e que tornam ainda mais clara essa importância do mapeamento de processos. Você continue com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Nesta semana recebendo Heloísa Zucconelli, que é líder da rede de fazendas Alfa do AgriHub. Heloísa, vamos resumir um pouquinho o primeiro bloco, né? Você explicou de fato o que é o mapeamento de processos, já trouxe a importância, né, dessa ferramenta, como você pontuou, para a gestão, para a tomada de decisão na fazenda, né? Exato, agora a gente vai de fato pôr a mão na massa, né? Pôr a mão no solo, sujar as mãos para se conectar com essa realidade que a gente tenta representar através do mapeamento de processos. Então, o AgriHub, dentro do projeto do Senar, ele foi desafiado, né, para difundir tecnologia. E aí, como a gente falou, o mapeamento de processo é uma das ferramentas, né, para a gente difundir essa tecnologia da melhor maneira possível e que o resultado seja positivo para o produtor. Porque não adianta eu oferecer uma tecnologia para o produtor que não esteja adequada ao momento em que ele está. Então, isso é muito importante para o AgriHub e tem norteado o nosso trabalho, da gente mostrar para o produtor, ele se colocar, ele se posicionar, né, em que momento, em que maturidade tecnológica ele está, porque às vezes ele tem recurso financeiro para fazer, ele tem vontade de fazer, mas não tem uma mão de obra capacitada. Ou ele tem mão de obra capacitada, mas não tem o dinheiro naquele momento. Então, são vários fatores que influenciam na tomada de decisão para a escolha de uma nova tecnologia. E a gente sabe que os custos aumentando ano a ano, quanto mais preciso a gente for, melhor, né? E a gente precisa aumentar essa eficiência. Então, nós fomos desafiados e fizemos até o momento o mapeamento, que nada mais é do que a representação gráfica, né, do que acontece no campo, como eu já disse. Então, a gente mapeou a cadeia produtiva de algodão, por ser, lógico, né, as principais cadeias que o Mato Grosso tem liderado aí no Brasil, a gente começou por elas, né? Então, algodão, a cana-de-açúcar, os grãos, né, soja e milho. Dentro da produção animal, a avicultura, que está crescendo, bovinocultura de corte, que somos líderes, bovinocultura de leite, que atende uma parcela gigante de produtores de pequena escala, e o Senar tem investido muito nisso, né, em assistência técnica e gerencial, então é uma ferramenta que pode ajudar. A atividade está presente nos 141 municípios do estado, né? Olha o tamanho da capilaridade, da importância da bovinocultura. E olha o impacto disso, né? Se tiver uma ferramenta, você atinge o estado todo de verdade. Então, suinocultura também, que eu tive a oportunidade de visitar algumas granjas, é uma atividade que a gente vê pouco, mas é uma atividade impressionantemente diferente assim para a gente, né, para o dia a dia, principalmente quem é só da produção agrícola, não está acostumado com produção animal, então é um negócio desafiador, no mínimo, mas que a gente vê que pode trazer também uma renda diferenciada para o produtor. É lógico que esse ano é um ano desafiador em termos de custo de produção por conta de milho, mas é um assunto para outro momento. E a produção florestal também, né, o eucalipto, porque é biomassa, né, bioenergia. Em extrema evidência o eucalipto agora, né? Mapear Sim. esse processo agora realmente é fantástico, porque a gente está num momento em que a demanda é crescente e para o futuro a gente sabe que há uma necessidade muito grande de plantio, né? Realmente é uma demanda que a gente cessa. Cresceu numa velocidade que não deu para acompanhar o crescimento Exatamente. do eucalipto. Então, a gente precisa, né, pensar quando vai fazer alguma coisa, vai projetar um armazém, por exemplo. O plantio de eucalipto tem que ser parte deste projeto. Então, isso tudo, né, a gente também está oferecendo essa ferramenta, né, esse primeiro passo, porque isso que a gente fez, a gente mapeou num nível mais raso, né, num nível menos detalhado.
é só um primeiro passo para dar um estímulo ao produtor para ele seguir nessa metodologia que ela tem inúmeras possibilidades. Então, e também pensando em integração lavoura-pecuária, né? Nós vamos ter aqui no Mato Grosso o Centro de Excelência em Integração Lavoura-Pecuária lá em Tangará da Serra, o único do Brasil do Senar nessa cadeia produtiva. Então, aqui a gente vem para o mapeamento que é uma representação, é assim que existem ferramentas, né, gratuitas, pagas, que fazem esse tipo de mapeamento. Então, o que a gente, como AgriHub, oferece ao produtor? Uma visão geral da produção agropecuária. Então, no escritório, eu vou ter a parte de planejamento estratégico, o planejamento do ciclo produtivo, a gestão operacional de insumos, máquinas, equipamentos, benfeitorias, gestão de risco, né, gestão de pessoas, tudo isso que está no escritório influencia diretamente e acontece paralelamente ao que está acontecendo no campo. Então, a importância de mostrar para a turma do escritório que o trabalho impacta lá no campo e do campo que o pessoal do escritório também é importante. E aí eles começam a se entender melhor e a coisa roda com mais fluidez. Então, os processos do campo, que são, né, de fato, a produção, a disponibilização desses recursos, a produção agrícola, animal e a florestal. Aqui nós temos esses termos, né, mais técnicos de macroprocesso, né? Então, o macroprocesso da produção agrícola, então a gente saiu lá, se vocês lembram, da produção agrícola, desceu um nível de detalhe. Então, a gente entra na divisão de colocar cada coisa no seu lugar. Então, as operações que vão ser de pré-plantio, dentro do pré-plantio, no plantio, os tratos culturais, a colheita, pós-colheita. E aqui vocês veem no cantinho que você deixa um guia para você saber onde você está. Aí nós descemos mais um nível de detalhe, que é até onde o AgriHub vai. Porque nós não fazemos consultorias em mapeamento de processo, o nosso trabalho dar esse start. É dar esse start. Mostrar o caminho. Exatamente, fazer essa primeira parte e o produtor segue sozinho. Então, ali o exemplo dos processos envolvidos no pré-plantio, então, a coleta de amostra de solo, o levantamento de plantas daninhas, né? A partir disso, desse resultado de um laudo, você vai saber se corrige ou não o solo, se prepara ou não, se vai haver necessidade de adubar naquele momento ou não, ou se é uma decisão por outros motivos, né, de uma adubação pré-plantio. Se você vai fazer ali um levantamento agora com problemas graves de plantas daninhas que a gente tem tido ultimamente, de plantas resistentes, esse levantamento na pré-dessecação para fazer uma dessecação mais assertiva. Então, sempre vai haver umas perguntinhas para dizer se há necessidade daquele processo ou não, se há viabilidade daquele processo ou não. Então, essa ferramenta ajuda você a tomar decisão, ajuda o seu funcionário a tomar decisão, ajuda a startup a entender que a partir de um laudo eu vou fazer uma correção ou não. Então, esse é o objetivo do mapeamento de processo. Realmente deixar clara e comum essa linguagem de comunicação entre produtor, profissional do agro e startups. Interessante que ali você recitou ali que lá no alto ali, à esquerda, né, de quem está, de nós aqui, à direita de quem está vendo na tela, né, tá lá, a produção agropecuária, você vai desde o início ali do processo e você abriu apenas alguns dos leques, como você disse, chegou num nível de profundidade, né, ainda tem muitos adiante. Isso dá para entender o tamanho do processo que precisa ser mapeado de uma fazenda, né? Ainda mais se ela faz agricultura, pecuária, e se tem, por exemplo, um componente florestal ali também. Sim. Ou seja, são vários níveis aí de observação, né? Aqui dá para ver no pós-colheita, você colocou 4 níveis ali, né? Ou seja, tem mais ainda em cada um deles, né? Exatamente. Por exemplo, dentro do pré-plantio, digamos que a gente abre a caixinha ali do coletar amostras de solo. Eu vou colocar lá como eu faço, porque na minha fazenda eu faço de um jeito, na sua você faz de outro, eu uso uma tecnologia, você outra, cada um de acordo com a sua realidade, sua necessidade. Então, você pode, essa metodologia, essa aqui é só a parte do desenho do mapa, né? É só o desenho mesmo, é só você construir esse mapinha. Mas ela tem, dentro da metodologia BPMN, que é o Business Process Management, que é uma sigla que vem do inglês, ela te dá a possibilidade de você fazer simulações, de você
tem inúmeras possibilidades dentro da metodologia para quem quiser se aprofundar e usar isso na gestão. Você citou várias vezes que o AgriHub está indo até aqui para mostrar essa ferramenta para o produtor. O produtor que tiver interesse, pode conectar o AgriHub, conversar com vocês? Qual a orientação, qual o caminho aí? Sim. Esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho que a gente tem feito dentro do escritório, vai a campo, valida com a participação de produtores, tanto na construção e daí, obviamente, na validação, para saber se o que a gente fez está conectado com a realidade. A gente fala que não é um trabalho vivo, né? Ele está sempre, a gente olha, a gente tem que mexer em alguma coisinha, melhorar, mas isso aí cada pessoa vai fazer o dela e a gente está disponibilizando, a gente vai lançar semana que vem, na Semana de Inovação de Mato Grosso, um e-book com os processos que foram mapeados até o momento e para que o produtor, né, se sinta animado de aprofundar nisso e melhorar sua gestão com essa ferramenta. Legal. Temos mais alguns slides aqui que você preparou para a gente trazer, né, a realização, claro. Sim, não poderia deixar de agradecer ao Senar, né, por acreditar neste projeto do AgriHub e investir recursos financeiros para que a gente desenvolva esse trabalho. Então, lembrar que esse trabalho é feito com recursos financeiros do Senar, que é o recurso do produtor. Então, a gente tenta devolver para o produtor toda essa confiança que ele deposita no sistema através das contribuições do Senar. E é lógico, o AgriHub que está liderando esse projeto, junto com o AgroPlus UFV, que é o programa de extensão que o professor Aziz Galvão, lá de Viçosa, lidera. E mentora a gente na metodologia, que ele que é o especialista. Legal. Próximo slide aqui, para quem quiser saber mais sobre o AgriHub. Isso, acompanhe, porque todas as atividades são divulgadas nas nossas redes sociais. Heloísa Zucconelli, obrigado pela participação. O tempo passou rápido aqui, realmente é um tema muito legal. A gente vai ficando cada vez mais imerso, né? Vai entendendo e buscando saber até onde nós vamos nesse mapeamento de processo, mas ficou muito clara aqui a importância de todo esse trabalho. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe do AgriHub. Eu que agradeço, né? E a gente continua à disposição de todos vocês, produtores, profissionais do agro e startups. Maravilha, te agradeço mais uma vez, agradeço a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Um excelente dia, fiquem bem, até a próxima semana.